Leon era um inútil, solitário, nojento e perdedor que passava todo o seu tempo jogando um simulador de namoro, já que não conseguia falar com mulheres de verdade. Mas um dia ele morreu e reencarnou no mundo de seu jogo de videogame com todas as memórias de sua vida passada. Antes que percebesse, ele se tornou o cara mais rico do mundo, e tinha uma ilha só pra ele com as maiores habilidades trapaceiras conhecidas pela humanidade, tornando-o o jogador mais dominante do mundo inteiro. Mas quando ele acordou se perguntando onde estava, um homem o socou na cabeça, perguntando por que ele fugiu de casa. Com o passar dos anos, Leon descobriu que era um figurante no videogame, um personagem invencível e basicamente um ninguém com uma família de ninguém. Então, ele passava a maior parte dos dias trabalhando na fazenda e carregando sacos de fertilizante para poder se manter em forma e forte para a guerra. No entanto, um dia, Leon foi informado que ele deveria se casar com uma senhora de 60 anos que basicamente assassinou 7 dos seus maridos anteriores e estava querendo fazer dele o 8º cara que ela estrangularia enquanto dormia. Ou melhor ainda, mandá-lo para a guerra e pegar o que sobrasse do seu solitário e quebrado traseiro. Quando Leon começou a dizer que preferia se relacionar com uma garota atraente na academia, Zola disse a ele que eles não podiam bancar isso. Felizmente, como ele conhecia todo o mundo do jogo, Leon decidiu se tornar o homem mais rico que já existiu e se casar com a garota mais bonita da academia. E alguns dias depois, Leon foi navegando pelo céu. Ao ver um peixe celeste voando em direção ao seu barco, Leon lembrou-se dele de seu videogame e atirou nele com seu rifle, fazendo-o desaparecer naquele instante. Enquanto olhava pela bússola, na esperança de encontrar a direção certa, Leon deparou-se com um tornado mágico conhecido por sua capacidade de teletransporte ao redor do mundo. Depois que Leon baixou seu barco no oceano, ele foi jogado para cima no tornado, e assim que foi atraído, começou a se despedaçar com a força do vento. Sem nada para se segurar, Leon foi sugado para o vazio. Quando Leon acordou, tentou descobrir onde estava, mas de repente caiu da árvore. Depois de se levantar, ele começou a ir em direção a uma instalação abandonada, lembrando que já havia estado lá várias vezes em seu videogame, então achou que seria fácil encontrar ouro. Enquanto percorria a instalação, ele avistou um robô sentinela e imediatamente se escondeu, carregando uma bala mágica no rifle e disparou contra o robô, fazendo com que sua energia se desligasse. Leon entrou numa sala e encontrou o esqueleto de um cientista, então decidiu pegar o crachá para si. Quando ele escaneou a identidade, uma porta se abriu, levando-o para uma nave abandonada que Leon comprou em sua vida anterior. Ele escaneou sua identidade na nave, ligando-a imediatamente. No fundo da nave espacial, Leon encontrou a sala de controle, e ao entrar, um robô assassino apareceu diante de seus olhos, chamando-o de intruso. À medida que se aproximava dele, Leon atirou com seu rifle, mas a bala ricocheteou na parede. Leon decidiu mostrar sua identificação, dizendo ao robô que ele trabalhava ali, mas após uma rápida varredura, o robô começou a chamá-lo de intruso novamente. Quando atacou Leon com um golpe poderoso, ele rapidamente esquivou-se e começou a correr. O robô tentou atacá-lo, mas Leon pulou para longe e lançou uma bala mágica nele, mas o robô saiu ileso. O robô decidiu criar uma barreira mágica, e enquanto Leon disparava seu rifle, a bala foi sugada pelo escudo. Com medo de ser pego, Leon decidiu lançar uma granada que explodiu em uma explosão desagradável. Ele comemorou com um sorriso, pensando que o robô tinha sido pulverizado, mas o braço do robô atravessou a fumaça e o pegou, eletrocutando-o naquele instante. O robô disse que foi programado para eliminar todos os humanos e começou a apertá-lo, fazendo-o tossir sangue. No entanto, Leon decidiu sacar sua espada e quando disparou a lâmina em direção ao robô, ela perfurou sua cabeça instantaneamente. O robô começou a se eletrificar e, após girar, explodiu em uma nuvem de fumaça. Leon começou a sair e, ao chegar ao sistema de controle, a voz automatizada o reconheceu como o novo comandante da nave. Mas Leon começou a cair no chão devido ao seu grave ferimento e continuou a tossir mais sangue. Enquanto ele estava deitado no chão, pronto para morrer, ele esperava nunca reencarnar em outro jogo de vídeo. Na casa de Leon, Zola disse a Balcos que Leon estava melhor abandonado, pois ele havia sumido por dias. Mas assim que ela proferiu essas palavras, Balcos notou uma nave espacial do lado de fora e correu para ver quem era. Leon começou a acenar para eles de sua nave, feliz por ter terminado sua missão, e sorriu com a quantidade de tesouro que conseguiu. Nesse mesmo dia, ele disse a eles que não se casaria com a velha bruxa amiga de Zola, e começou a frequentar a academia com a esperança de conseguir uma garota para aquecer sua cama à noite. Na academia, Leon estava começando a fazer novos amigos, e se perguntou se eles convidariam alguma garota para suas festas na semana seguinte. No entanto, seus amigos eram tão chatos e perdedores quanto ele, e suas chances de conseguir transar eram de 0%. Enquanto eles lamentavam suas vidas solitárias e horríveis, viram Andy, a atraente antagonista do jogo de Leon, conversando com o príncipe. Andy se perguntou por que o príncipe, que era seu noivo, estava andando com uma vadia, mas o príncipe disse a ela para cuidar da própria vida e começou a ir embora.
Leon achou isso estranho porque no seu videogame o príncipe deveria proteger a protagonista do perigo, o que a vadia não era. Na aula, o professor começou a explicar aos alunos por que as festas de encontros eram importantes e que o primeiro desenvolvimento da trama os ajudaria a decidir se eram compatíveis ou não. No entanto, Leon já estava entediado até a morte e só pensava em voltar para sua ilha. Quando o professor o chamou, ele rapidamente se levantou e caminhou até a frente, determinado a parecer corajoso. Mas depois de alguns minutos de conversa franca, Leon percebeu que a festa de encontros era a noite mais importante na vida de um jovem aspirante a marido, e prometeu mantê-la sagrada como o sábado. Naquela noite, Leon preparou um jantar caprichado na esperança de conquistar a linda filha de um lorde, mas quando ela chegou, Leon percebeu que ela trouxe todo o seu grupo inútil, um bando de desajustados feios que destruíram sua esperança de desenvolvimento da trama. Depois de alguns minutos destruindo o jantar de Leon, eles disseram que iam embora para a festa de outro otário, pois aparentemente só vieram pela comida dele, deixando-o com um ar de desânimo. No corredor, um grupo de veteranos estava provocando uma caloura dizendo que ela não pertencia à academia e rasgando seus papéis. Depois que Leon percebeu que ela era a protagonista do seu videogame, ele decidiu convidá-la para o seu quarto. Enquanto tomavam chá, Olivia confessou a Leon que se sentia mal por ter se matriculado na academia. Ela esperava aprender magia aqui, mas não conseguia passar um dia sem que alguém puxasse seu cabelo. Quando ela começou a chorar, Leon prometeu ajudá-la. Leon ainda continuará um perdedor inútil, feio, solitário e miserável, cujo rosto inútil nunca conseguiria uma garota. Então, no dia seguinte, Leon e Olivia conheceram a irmã dele, que estava no último ano da faculdade, e ela disse para Olivia comprar um presente chique para Andy e se tornar membro da sororidade dela. Olivia começou a surtar com a ideia de comprar um presente que não podia pagar, então Leon se ofereceu para pagar por ele. Após alguns dias, Leon e Olivia se prepararam para uma tarefa nas cavernas para o treinamento físico, mas Leon estava irritado por ter que fazer o trabalho sujo para os idiotas da academia, que eram todos amigos do príncipe. Enquanto ele gritava sua frustração, Andy chegou se perguntando por que a pequena vagabunda ainda seguia seu príncipe como um animal de estimação repugnante. No entanto, o príncipe estendeu o braço para proteger a garota, permitindo que ela se escondesse atrás dele e se agarrasse ao seu braço como uma sanguessuga. Logo, os idiotas reais da academia chegaram e decidiram sair com o príncipe, indo para sua própria caverna. Dentro da caverna, Olivia encontrou um cristal e pensou em vendê-lo por dinheiro, mas Leon apenas a ignorou, já tendo escondido mais tesouros do que pode gastar. Ele começou a se aprofundar na caverna procurando um monstro para mostrar sua força. Quando chegaram a um grande poço de cristais, encontraram enormes insetos diante de seus olhos, prontos para atacá-los. Leon sacou sua espada e, enquanto corria em direção a eles, começou a cortá-los até virar pó. Quando tudo terminou, Olivia se perguntou como ele aprendeu a lutar, então ele disse que ele vem treinando para a guerra. Quando um morcego monstruoso voou em direção a Olivia, Leon colocou seu braço no caminho e foi mordido por ele. Enquanto suportava a dor, ele sacou sua lâmina e o apunhalou, transformando-o em pó naquele instante. Leon ajoelhou-se no chão com o braço ferido, mas mais insetos começaram a aparecer. No entanto, o príncipe e sua comitiva apareceram atrás deles, prontos para salvar o dia, e começaram a exterminar o restante dos insetos. Depois que tudo acabou, a jovem Marie decidiu curar a ferida do príncipe com magia. Assim que ela terminou, Andy veio correndo até ele, mas ele a afastou e começou a sair com Marie. Ao mesmo tempo, Olivia começou a curar o ferimento de Leon com magia, mas Leon se perguntou por que Olivia não estava seguindo o príncipe como era em seu videogame. No dia seguinte, 2 alunos pegaram as coisas de Marie e as jogaram na lareira. Mas quando Julius perguntou a Andy sobre esse incidente, Melanplo disse que não sabia nada sobre o que aconteceu. Julius disse que ela era uma mentirosa e que deveria ficar longe dele e de Marie, porque a união deles não passava de um casamento arranjado para manter a paz no reino. De volta ao dormitório, os amigos de Leon estavam desanimados com a notícia de algumas garotas atraentes que haviam se casado recentemente, e os garotos se perguntavam quando deixariam de ser solteiros desejosos. Leon não se importou nem um pouco e saiu para encontrar Livia, perguntando o que ela sabia sobre Marie. Mas Livia não gostou da pergunta, porque achava que ele estava apaixonado por Marie. Leon rapidamente disse que nunca poderia namorar uma anã feia como ela, então Livia disse a ele que só tinha falado com Marie uma vez desde o início da escola, e que Marie tinha gritado com ela sem motivo. Leon estava tentando descobrir o que significava, quando de repente ouviu vozes na biblioteca. E quando os dois se levantaram para ver quem era, ficaram chocados ao ver Marie beijando um dos amigos de Julius. Ela saiu da biblioteca se sentindo uma bad por enganar os garotos ricos. Mas então Julius apareceu de repente com seu melhor amigo, Duke, dizendo que queriam conseguir um servo para ajudá-la com o trabalho escolar. Mas quando Andy soube disso, ela começou a chorar, porque sabia que Julius havia se apaixonado por Marie, apesar de ela ter dedicado toda a sua vida a servir o príncipe e se tornar sua noiva. Enquanto isso, quando estava prestes a acordar, Jenna entrou abruptamente no quarto de Leon, perguntando se ele conhecia uma garota chamada Marie. Então Leon contou a ela como pegou Marie beijando um dos garotos ricos na biblioteca.
Ela disse a ele que Andy não foi realmente responsável por queimar as coisas de Marie no outro dia, e que provavelmente foram alguns de seus fãs que ficaram bravos e resolveram agir por conta própria. No entanto, Jenna o avisou para se manter longe de Andy ou Julius, porque irritar o príncipe poderia ter sérias consequências e fazer com que seu idiota voltasse a ser um fazendeiro. Leon concordou em seguir seu conselho e, no baile real para comemorar o final do semestre, ele e seus amigos tentaram conquistar algumas garotas, mas foram espancados pelo servo por agirem como bobos. Enquanto isso, Andy confrontou o príncipe e seus amigos, dizendo que Marie estava se pegando com todos os 5. Mas Melonplot ficou surpreso quando os caras disseram que estavam cientes e ok com isso. Todos começaram a confessar seu amor por Marie, mas Julius fez todas as garotas ficarem emocionadas ao dizer que amava Marie mais do que qualquer um e que ninguém poderia tomar seu lugar em sua vida. Chocada com essa declaração, Andy jogou sua luva em Marie, dizendo a ela para pegá-la para que ambas pudessem lutar. Mas seu plano rapidamente saiu pela culatra quando Julius e os outros concordaram em lutar com ela no lugar de Marie. Andy procurou por alguém que estivesse disposto a lutar por ela, mas os alunos não queriam encrenca com Julius, e Leon sabia que a vida de Andy se tornaria um caos se ninguém se apresentasse para defendê-la. Sem pensar duas vezes, ele se aproximou dos riquinhos dizendo que lutaria por Andy na batalha, e todos ficaram surpresos que um nobre de classe baixa como ele fosse ousado o suficiente para desafiar o príncipe. Andy disse que se ela vencesse a luta, Marie teria que ficar longe do príncipe para sempre, e Marie disse que se ela e sua equipe de garotos bonitos vencessem, Andy deveria doar seus melões para uma fazenda de frutas. Leon sugeriu que eles tivessem uma batalha de robôs na arena da escola, mas seus oponentes acharam que ele estava louco, porque não havia maneira alguma de ele derrotar todos sozinho. No entanto, Leon disse a eles para não ficarem tão convencidos só porque pertenciam a uma categoria superior à dele, e ele jogou a luva suja na cara de Julius antes de dizer a todos para enfrentá-lo. Ao voltar para o seu quarto, Leon viu que suas paredes estavam cobertas de arte de grafite desenhada por alguns de seus inimigos, e quando Luxian mostrou a ele as filmagens do incidente, ele viu que Daniel e Raymond também haviam participado do crime. Mais tarde naquele dia, Andy o chamou para seu quarto dizendo a ele para desistir da batalha antes que fosse tarde demais. Mas Leon disse que ainda iria lutar, porque queria ensinar uma lição para aqueles idiotas ricos por fazer todas as garotas se apaixonarem por eles. Andy achou que ele estava sendo louco, e ela gritou com ele para sair da partida, mas Leon disse que nunca recuava de um desafio, e ele pediu a Luxon para fazer uma armadura especial para o torneio. Todos elogiaram Júlio e seu grupo de garotos bonitos por terem robôs transformadores estilosos, e enquanto Leon tentava irritá-los com seus gestos estúpidos, ele percebeu que seus amigos haviam apostado nele para ganhar a partida. Perguntando onde diabos estava seu próprio robô, Leon disse a Andy para não se preocupar. Então, de repente, um caminhão de lixo gigante pousou no chão, fazendo os alunos rirem de Leon por estar sem dinheiro para comprar um Megazord de verdade. Livia se perguntou por que todos estavam rindo do robô de batalha dele. Então Andy disse a ela que o robô de Leon era um modelo desatualizado usado durante os anos 90, o que o tornava lento e inútil comparado aos Autobots que Julius e seus amigos tinham. No entanto, Leon estava confiante em suas habilidades, então ele ativou a máquina e se preparou para lutar contra seu primeiro oponente, Brad, que tinha um Megazord roxo e era um especialista em usar magia. Brad começou a se gabar de como seu robô foi forjado com os melhores metais do reino, mas Leon mandou ele calar a boca antes de tirar uma arma da mochila, que acabou por ser uma pá. Ele gritou com Luxion por trocar sua espada por uma ferramenta de fazenda, e todos na arena continuaram a rir de seu robô inútil, enquanto Brad acusava Leon de ter feito isso de propósito só para zombar dele. Os rapazes se apresentaram, depois disso os árbitros deram um sinal para o início do jogo, e Brad avançou direto em Leon com sua lança enquanto lançava 4 drones para causar mais dano. Mas Leon desviou-se rapidamente de todos os ataques dele como um profissional antes de derrubar o robô de Brad no chão com sua pá, então os juízes anunciaram que Leon havia vencido a primeira rodada com um movimento de nocaute. Todos na plateia ficaram tão chocados que não tinham nada a dizer, mas Leon ficou muito feliz quando viu seu instrutor aplaudindo, e Livia também ficou feliz por ele ter vencido a primeira rodada. Embora estivesse surpresa que o robô de Leon pudesse se mover tão rápido, apesar de estar acima do peso, Andy ficou tão feliz ao ver a cara triste de todos os alunos que começou a rir descontroladamente. Julius estava ficando preocupado com o robô maluco de Leon, mas o próximo oponente, Greg, entrou na arena com seu Red Ranger Megazord e ameaçou esmagar a máquina de Leon e enviá-la de volta ao ferro velho. O árbitro disse aos meninos para começar a lutar, e Greg imediatamente começou a balançar sua arma em Leon sem parar. Mas Leon tinha mais experiência porque já havia jogado o jogo, então ele derrubou Greg no chão com sua poderosa pá. E porque ele o odiava tanto, Leon começou a arrancar as peças da armadura de Greg, pedaço por pedaço, até que o idiota saiu e tentou lutar com ele sem seu robô, como um perdedor. Leon foi anunciado como o vencedor mais uma vez, e todos ficaram chocados por ele ter derrotado Greg. Mas Livia não ficou feliz com a forma como Leon tratou seu oponente, e ela queria que ele se desculpasse após o torneio.
O próximo perdedor, cujo nome era Chris, subiu ao palco, e quando Leon percebeu que ele era um excelente espadachim, ele moveu sua máquina para longe e deixou seus drones fazerem todo o trabalho. Chris o chamou de covarde por fugir de uma batalha real, mas quando ele tentou cortar o robô de Leon com sua espada, Leon quebrou a arma em duas, forçando Chris a se render a ele como seu mestre. Duke foi o próximo no palco, e como estava desesperado para proteger o príncipe, ele disse a Jenna para enganar Andy e Livia para procurarem Leon para que ela pudesse plantar algumas bombas no robô de batalha dele. Quando as garotas finalmente encontraram Leon, elas lhe contaram como Jenna havia dito que ele estava muito doente para competir na próxima rodada, mas Leon sabia que sua irmã era uma mentirosa, então ele disse a elas para não se preocuparem antes de sair. Luxion apareceu dizendo-lhe que Jenna tinha equipado o robô dele com muitos explosivos enquanto ele estava fora, mas Leon sabia que ela só tinha feito isso porque estava com medo de Julius e da família real. Quando a próxima batalha começou, Duke rapidamente jogou uma bomba de fumaça no chão para impedir Leon de ver seu próximo movimento, e ele voou para o céu antes de disparar um míssil mortal contra o robô de seu oponente. No entanto, ele ficou chocado ao ver que Leon não foi afetado pelo míssil, então Duke ativou o feitiço mágico que controlava as bombas, fazendo a armadura de Leon explodir em um instante. Quando toda a fumaça se dissipou, Duke percebeu que o chão estava vazio, e ficou surpreso ao ver Leon pairando logo acima dele, mas antes que ele pudesse atacar, Leon bateu sua pistola de brinquedo inútil para longe. Perguntando por que ele estava fazendo tudo isso, Leon disse a Duke que queria matar Julius para que Marie desistisse de sua falsa atuação e mostrasse seu verdadeiro eu, mas Duke disse que nunca permitiria que ele machucasse o príncipe. Cansado de toda a conversa longa, Leon desviou do ataque fraco de Duke antes de esmagá-lo no chão com um único golpe. E Marie estava surtando porque Julius era o único que restava, e ele era apenas um menino da mamãe em comparação com Leon. No entanto, o príncipe prometeu vencer a batalha por ela. E ao entrar na arena com sua máquina de combate superior, todos os alunos na multidão gritaram para ele chutar a bunda do Leon. Irritado com as palavras deles, Leon decidiu atacar primeiro, mas Julius bloqueou o ataque com seu escudo e tentou danificar o robô de Leon com sua espada enquanto a multidão enlouquecia de empolgação. Julius supercarregou seu Megazord e estava pronto para destruir seu oponente, então Leon enrolou um pouco perguntando por que ele queria tanto ficar com Marie quando Andy estava disposta a amá-lo para sempre. No entanto, o príncipe disse que Andy não sabia nada sobre ele porque ela tinha sido treinada para servi-lo toda a sua vida, ao contrário de Marie, que não se importava com seu status real e o amava verdadeiramente. Leon o chamou de idiota por deixar uma gata quente que todo cara literalmente morreria para ficar com uma garota feia, mas Julius disse que a única razão pela qual ele conseguia falar com ele assim era por causa de seu robô poderoso. As palavras dele fizeram Leon pirar, e ele disse que Julius não tinha direito de dar lição de vida porque ele e seus amigos não faziam ideia de como era ser constantemente rejeitado por todas as garotas na escola. Julius disse que ia continuar lutando por causa de Marie, e quando Andy ouviu essas palavras, ela começou a chorar porque sabia que seu príncipe estava apaixonado por outra mulher. Livia se levantou para defendê-la, dizendo que Andy sempre o amou de todo o coração, mas Julius disse que Marie era a única para ele, e ele disse a Leon que ia continuar lutando até que um deles caísse morto. Cansado de suas palestras chatas, Leon zombou de Julius dizendo que a única maneira de ele vencer a batalha era usar sua autoridade real como o príncipe do reino deles para ordenar que ele perdesse de propósito. Irritado com suas palavras, Julius carregou seu Megazord mais uma vez para destruir seu oponente de vez, mas Leon usou seus blasters de plasma do Homem de Ferro para despedaçar sua armadura de batalha. A multidão vaiou ele por jogar sujo durante todas as batalhas, mas Leon foi até Andy agradecendo-a por lhe dar a oportunidade de derrotar Julius e seu grupo de riquinhos. No entanto, Livia disse que ele só tinha piorado as coisas para si mesmo porque agora todos os alunos o odiavam por fazê-los perder suas apostas. Mas Leon disse que não dava a mínima para nenhum deles. Enquanto isso, Andy foi à clínica para ver como Julius estava e disse a ele que o amava muito. Mas quando ele perguntou qual era a comida favorita dele, Melon Platts respondeu errado dizendo que era sopa de frango. Ele disse a ela que sua refeição favorita era carne bovina grelhada no espeto, o que só Marie havia conseguido descobrir, e que ele apenas fingia gostar de sopa de frango. Terno porque seus pais o forçaram. Andy ficou surpresa ao ouvir isso, e Julius disse que nunca a amaria, mesmo que ela fosse a última pessoa com um buraco de enredo na Terra, então Andy apenas aceitou a derrota e se afastou sem dizer mais uma palavra. Leon se encontrou com o pai de Andy e pediu para poupar sua família de toda a confusão que ele causou ao lutar com o príncipe. Concordaram que ele seria expulso da academia, mas não executado por seus crimes. Em troca de sua gentileza, o pai de Andy disse a Leon para levar sua filha de férias para sua ilha particular. Mas no caminho, Andy continuava se sentindo responsável por todos os problemas de Leon. Eles fizeram uma parada rápida na casa dos pais dele, e Zora estava prestes a matar Leon por envergonhar o nome da família. Mas então Andy apareceu dizendo que Leon salvou a vida dela, então a velha decidiu agir de maneira simpática pela primeira vez. Quando chegaram à ilha de Leon, Andy e Livia decidiram experimentar o banho privado, e elas olharam para as curvas uma da outra antes de falar sobre de quem Leon gostaria mais.
Ele os viu esfregando a pele um do outro como vespas, e Leon queria muito bater, mas Livia disse que estava se guardando para o cara certo, e Andy disse que ela era demais para ele lidar. Ela também disse que se sentiu mal depois de tudo o que aconteceu porque ainda queria se vingar de Marie. Mas Leon disse que a melhor maneira de se vingar era Andy se tornar a melhor versão de si mesma. Ele disse a ela que não havia alegria em tornar a vida dos outros miserável, e que ela só encontraria a verdadeira felicidade tornando-se uma pessoa melhor. Então Livia concordou em ajudá-la com essa missão. Enquanto isso, a vida de Marie já estava desmoronando, pois Julius e todos os seus amigos decidiram abrir mão de seus títulos reais e futuras riquezas apenas para ficar com ela para sempre. Apesar de ter brigado com o príncipe e todos os seus amigos, Leon recebeu um título nobre mais alto por sua bravura, o que significava que ele poderia voltar à academia, embora tudo o que ele sempre quis fosse viver a simples vida no campo. Luxion disse-lhe que Marie e todos os seus maridos tinham deixado a escola e se tornado aventureiros para evitar a falência, e Leon ficou feliz em saber que seus oponentes finalmente tiveram o que mereciam. Algumas semanas se passaram e finalmente chegou a hora do festival anual da escola, então Leon e seus amigos fizeram planos para montar um café e aproveitar a oportunidade enquanto usavam Livia e Andy como isca para atrair rapazes cheios de hormônios. A bela fantasia de Leon foi arruinada pela chegada de sua irmã chata Jenna, que veio reclamar de uma pequena briga que estava tendo com uma amiga dela por causa de um garoto rico da classe. Jenna confessou que foi ela quem tentou roubar o rapaz de sua amiga, então Leon e as meninas disseram para ela sair da loja, e ela saiu de lá se sentindo estúpida. No entanto, Daniel e Raymond chegaram dizendo que havia más notícias, e quando saíram para verificar o que era, ficaram chocados ao ver que Julius e sua equipe estavam abrindo uma cafeteria bem ao lado da deles. Por causa de sua influência, todas as garotas cercaram o café de Julius, mas Livia ficou apavorada quando olhou para o cardápio deles e viu que cobravam $100 apenas por uma xícara de chá. Julius disse que dessa vez ele venceria a batalha, mas quando Leon e os outros entraram no café deles, perceberam que o lugar era na verdade um bar que servia diferentes tipos de suco de uva sem álcool. Brad e Chris ficaram felizes ao ver a expressão no rosto do pobre Leon, e Marie apareceu de repente vestida de vermelho, dizendo que o motivo de cobrarem tão caro era porque Julius e seus amigos ricos eram os frequentadores do café. Ela disse a Leon para se preparar para sua queda, porque nenhum dos clientes iria aparecer no café deles. Mas Leon disse que nunca poderia perder para eles, porque ele foi treinado na arte de chás por seu instrutor. Livia saiu para fazer propaganda gratuita do seu café, mas as garotas reais e snobs a chamaram de estúpida por tomar partido de Leon. E Livia estava prestes a desistir quando, de repente, uma garota chamada Carla concordou em ir ao café. No dia da inauguração da cafeteria, Leon estava aconselhando a equipe sobre como tratar seus clientes quando o diretor chegou, dizendo que alguém importante estava procurando por Andy. Ela saiu para encontrar a pessoa, mas ficou chocada ao ver que era a rainha do reino, Senhora Mylene, disfarçada de estudante, e a rainha disse que queria conhecer Leon pessoalmente. Achando que queria punir Leon pelo que ele fez a Julius, Andy disse à rainha para culpá-la por tudo, mas Mylene disse que queria pedir desculpas a Leon por ter que aguentar seu filho idiota. Enquanto isso, de volta ao corredor da escola, uma longa fila de fãs se reuniu para ver Julius e seu grupo no café, enquanto a cafeteria de Leon estava completamente vazia, até que uma garota estranha chegou com seus criados. Mylene abriu a porta para se apresentar a Leon, mas ficou chocada ao ver a garota tratando-o como lixo. E quando Andy não aguentou mais, ela se aproximou da garota e a levantou com uma mão antes de a arremessar para longe. A garota, cujo nome era Stephanie, disse que Andy era apenas uma nobre mesquinha que foi largada pelo príncipe Julius. E Andy estava com medo de retrucar porque a família de Stephanie era mais forte que a dela. Livia defendeu Andy, dizendo que ela era a dama mais elegante que já tinha conhecido, mas Stephanie mandou ela calar a boca porque ninguém estava falando com a cara de empregada de cozinha dela em primeiro lugar. Leon disse a ela para retirar suas palavras, mas foi esbofeteado por um dos criados de Stephanie. E Mylene tentou encorajar todos a se acalmarem, mas Stephanie a chamou de velha e disse que ela deveria calar a boca. Andy estava prestes a dizer-lhe que estava falando com a rainha quando Leon ficou completamente louco e derrubou todos os guardas dela com um único soco de seus punhos de fúria cegante. Ele disse a Stephanie que a mulher que ela havia insultado era na verdade a rainha do reino. Mylene e Leon decidiram tomar as rédeas da situação, enfrentando todos que estavam contra ela. Vendo que não havia mais nada que pudessem fazer para detê-lo, as garotas convidaram o instrutor de Leon para o café e o idiota rapidamente se acalmou quando seu professor chegou para fazer-lhe um pouco de chá. Quando voltou ao normal, Leon pediu desculpas à rainha, dizendo que ela deveria poupar sua família, mas Mylene disse que estava ali para repreendê-lo sobre a maneira rude com que ele havia lutado contra Julius e seus amigos. No entanto, enquanto ela dizia tudo isso, Leon não pôde deixar de admirar sua rara beleza. Sem pensar muito, ele segurou a mão dela, pedindo-a em casamento para que pudessem fugir juntos. Suas palavras fizeram Mylene corar, mas ela lhe disse que já tinha um marido e filhos.
E enquanto Leon tentava convencê-la a deixá-los por ele, Julius apareceu de repente e o golpeou. Júlio disse à sua mãe para ficar longe de Leão, dizendo que o cara era um trapaceiro ganancioso, mas Milene disse que Júlio era o ganancioso por vender bebidas aos estudantes a um preço tão absurdo. Ela o chamou de um desperdício patético de sangue real por permitir que uma garotinha o vestisse como um escravo e o fizesse servir bebidas às pessoas. E Maria estava suando muito, porque estava com medo do que a rainha faria com ela. Enquanto isso, em seu próprio café, Leon estava se sentindo bobo por tentar seduzir a rainha quando a amiga de Lívia, Carla, de repente entrou na cafeteria, implorando para que ele salvasse sua família da destruição. Luxion perguntou a ele por que ele havia concordado em aceitar a missão de Carla, mas Leon disse a ele que não tinha escolha a não ser aceitar o pedido dela, já que a garota era amiga de Lívia. Enquanto Leon e sua equipe estavam arrumando a loja, Daniel e Raymond notaram que Lívia e Andy estavam agindo de forma estranha uma com a outra, então Leon decidiu dar a todos um dia de folga para relaxar. Logo fora da escola, alguns estudantes ficaram animados quando viram que estava quase na hora da competição de corrida de bicicletas, e Andy disse a Lívia que Duke era um dos principais concorrentes deste ano. Perguntando por que Leon não estava na corrida, Andy disse que ele provavelmente apostaria no jogo em vez disso, e quando chegaram à arquibancada, viram Leon sorrindo como um diabo, enquanto segurava todo o seu dinheiro. Enquanto isso, na pista, Duke estava liderando a corrida, e Leon estava feliz porque havia apostado uma grande quantia nele para vencer a corrida. Mas então alguns dos corredores começaram a atacar sua moto dos dois lados para fazê-lo cair. Usando suas habilidades incríveis, Duke conseguiu dar um salto por cima dos outros corredores e vencer a primeira rodada do jogo. Mas quando ele pousou no pit stop, os caras lá perceberam que ele estava gravemente ferido. Eles o levaram rapidamente para a enfermaria da escola e Marie estava ocupada chorando porque ela deveria usar o dinheiro que Duke ganharia da competição para pagar sua mensalidade de volta à academia. Enquanto Andy pensava em um substituto, a ex-namorada de Duke, Clarice, entrou na enfermaria dizendo que foi ela quem disse aos jogadores para atacá-lo como vingança por terminar com ela. Andy tentou dizer a ela para relaxar, mas Clarice disse que ela deveria se concentrar em encontrar um novo príncipe para se casar com ela, e prometeu não parar até que a vida de Duke estivesse completamente arruinada. O idiota disse que ia continuar a corrida, mas Marie disse que Leon deveria substituí-lo na competição porque Andy levaria a culpa se ninguém da classe deles participasse da corrida. Andy não queria que ele ficasse estressado por causa de uma competição boba, mas como ele sabia que a família dela poderia cortar sua cabeça se ele recusasse, Leon concordou em participar da corrida em troca de metade dos ganhos do Duke. Quando chegou a hora da rodada final do jogo, Leon trouxe Luxion para o pit stop para incrementar seu carro e se encontrou com Daniel da turma dos veteranos, que era o corredor mais rápido da escola. Daniel disse que, apesar de respeitar Leon, ele era leal a Clarice, e não teve escolha a não ser chutar o traseiro dele no torneio por causa de como Duke havia partido seu coração e a deixado para ficar com Marie. Leon sabia que Daniel estava apenas tentando ajudar Clarice a se vingar, mas ele ainda planejava vencer a corrida porque queria fazer todos que apostaram contra ele perderem seu dinheiro. Quando a corrida começou, alguns dos jogadores começaram a atacar Leon assim como fizeram com Duke, e a plateia continuou a incentivá-los. Mas a bicicleta do Leon era superior à deles, e ele derrubou todos. Enquanto isso, na arquibancada, Andy e Lívia estavam se sentindo mal por todo o ódio que Leon estava recebendo quando Stephanie chegou de repente, dizendo que Leon iria perder porque ele era um virgem inútil. Andy disse que ela deveria ajeitar a cara feia dela antes de implicar com outras pessoas. Então Stephanie ficou com raiva e tentou dar um tapa nela, mas Lívia rapidamente segurou Andy para impedir que Stephanie a atingisse. Stephanie disse a Lívia para parar de se esforçar tanto, porque não importava o que ela fizesse. Andy sempre a veria como uma plebeia suja, e ela saiu da sala chorando antes que Andy pudesse dizer qualquer coisa. Irritada com o que ela disse, Andy deu um tapa em Stephanie antes de pular em cima dela como o Hulk e bater nela enquanto todos os alunos tentavam pará-las. De volta à pista de corrida, Leon desacelerou sua moto por um tempo para dar aos outros corredores uma vantagem antes de ativar os nitros que Luxion havia instalado em sua moto mais cedo e passar por todos eles em segundos. Ele estava empatado com Daniel na frente, então Leon supercarregou seus propulsores de nitro para ultrapassá-lo e ganhar a corrida. Mas todos os estudantes na plateia ficaram zangados porque ele os fez perder dinheiro apostando que Daniel venceria. No entanto, toda aquela alta velocidade fez com que sua moto explodisse, e Leon estava prestes a cair no chão. Então, Daniel entrou em ação para pegá-lo a tempo, dizendo que o respeitava por ter vencido a corrida. De volta à clínica, Leon estava sorrindo como um vampiro maligno por causa de todo o dinheiro que ganhou ao vencer a corrida, e disse que Duke ainda lhe devia um favor por substituí-lo na competição. O servo de Marie sugeriu que ele fizesse Duke dançar nu na frente de todas as garotas, mas Leon fez Duke se desculpar com Clarice por terminar com ela, e ela deu um tapa em seu rosto estúpido quando ele disse que estava apaixonado por Marie. Daniel também tentou socá-lo, mas Clarice o segurou, dizendo que ele não deveria desperdiçar seus punhos no canalha inútil, e eles se encontraram com Leon depois, agradecendo por tudo o que ele havia feito. Leon disse a Clarice para se concentrar em reorganizar sua vida, mas antes de partir, Clarice disse que ele deveria verificar Lívia e Andy porque as coisas ficaram loucas enquanto ele estava nas corridas.
Ele encontrou Lívia sentada sozinha em um banco, então Leon sentou-se bem ao lado dela, e quando Lívia perguntou se ela e Andy poderiam se tornar melhores amigas, ele disse que seria difícil porque as duas vinham de origens sociais diferentes. No entanto, quando Lívia começou a chorar, Leon disse a ela para se animar porque Andy era uma boa pessoa no fundo, e que eles encontrariam uma maneira de manter a amizade contra todas as probabilidades. Mais tarde naquela noite, enquanto Lívia pensava em como falar com Andy sobre o que aconteceu, ela ouviu uma batida na porta e ficou chocada ao ver Carla, que disse que queria que ela participasse da missão de resgate também. Lívia educadamente disse não, mas então Stephanie apareceu de repente da escuridão, ameaçando destruir ela e todos que ela amava se ela recusasse aceitar o pedido deles. Embora estivesse com medo de responder, Lívia disse que Leon e Andy eram fortes demais para ela derrotar, mas Stephanie agarrou seu cabelo e disse que ela não passava de um bichinho de estimação para Andy. Lívia disse que ela era uma mentirosa, mas Stephanie disse para ela sair de seu devaneio porque ela nunca poderia estar no mesmo nível que Leon ou Andy, que eram nobres de alto escalão. Ela disse que Leon provavelmente estava apenas saindo com ela porque queria provar suas coxas de frango depois de ser rejeitado por outras garotas na escola, e Lívia estava muito deprimida para responder. Enquanto Leon estava arrumando suas coisas para a missão, Luxion disse que ele estava perdendo tempo ajudando um estudante qualquer, mas Leon disse que planejava procurar por um item antigo que transformaria Lívia em uma deusa irresistível, e porque ele havia jogado o jogo, Leon sabia que o pedido de Carla era apenas uma missão falsa criada por Stephanie para destruir a carreira de Lívia, porque Stephanie não estava feliz que uma plebeia frequentasse a mesma escola que eles. Entretanto, como Júlio e seus amigos bonitinhos eram um bando de perdedores sem espinha dorsal, Leon decidiu intervir e proteger Lívia sozinho, mas Luxion disse que ele estava impedindo-a de alcançar todo o seu potencial. Ele saiu para ver a nave futurista que Luxion havia construído para ele. Mas Leon ficou irritado quando Carla convidou Brad e Greg para ajudar na missão, e os caras começaram a discutir sobre quem era o melhor lutador entre todos eles. Brad disse que Carla era sua ex-noiva, e foi por isso que ele concordou em ir junto, mas Leon chamou Greg de idiota por achar que ele poderia lutar contra todos os inimigos com uma única lança. Enquanto isso, na escola, Andy foi até o quarto de Lívia para lhe dar um presente, mas ficou chocada ao ver algumas escritas feias na porta. E enquanto ela pensava sobre quem fez isso, Stephanie chegou com sua turma de pirralhos inúteis. Stephanie disse que foi ela quem inventou a história sobre a missão de resgate de Carla, apenas para colocar a vida de Lívia em perigo. Então Andy a agarrou pelo colarinho e quase espremeu a vida dela antes de ir embora para salvar Lívia. De volta ao dirigível, Leon jogou pôquer com seus convidados ricos e os enganou de todo o seu dinheiro usando um par de cartas mágicas que mudam de forma, que Luxion havia feito para ele antes. Ao pedir para ele falar sobre Carla, Brad disse que ela era uma louca cuja família tinha alguns dos guerreiros mais fortes do país e protegiam seu reino de um vilão de ranks conhecido como o Cavaleiro Negro. Brad foi obrigado a se casar com Carla por respeito à família, mas o imbecil desistiu de tudo após conhecer Marie, por isso concordou em ajudar na missão para pagar sua dívida com a família dela. Enquanto conversavam, duas naves inimigas chegaram na frente da deles, e depois de ver que seus tripulantes eram um bando de covardes, Leon disse para cuidarem da nave enquanto ele saía para lutar. O chefe inimigo enviou alguns soldados robôs para atacar suas vítimas, mas ele ficou surpreso quando Leon usou seu caminhão basculante gigante para derrubar 3 dos seus melhores lutadores em questão de segundos. Brad e Greg assistiram chocados enquanto Leon derrotava outros 2 robôs como um campeão de peso pesado, e as aeronaves inimigas foram forçadas a recuar antes que levassem uma surra também. No entanto, Leon não havia terminado ainda, e ele disparou um monte de mísseis na direção deles, que atravessaram os escudos inimigos, destruindo seus navios e fazendo com que se rendessem a Leon. Ao perguntar por que ele não simplesmente eliminou os ladrões, Leon disse que fazer isso faria o reino focar nele, o que não era bom para o seu plano, afinal ele era apenas um personagem secundário. Quando ela ouviu que Leon havia espancado todos os bandidos, Carla começou a surtar porque não fazia ideia de como explicaria a todos que era apenas uma brincadeira maluca. Quando eles chegaram à casa da Carla, Leon e os caras foram imediatamente cercados por um grupo de homens armados assustadores, até que o pai dela, Lord Wayne, apareceu e disse aos homens para abaixarem suas armas porque ele era amigo de Brad. Mas quando Brad disse que estavam ali porque Carla havia dito que a família dela estava em perigo, Lord Wayne ficou chocado com a acusação e pediu à filha que explicasse o que estava acontecendo. Ela rapidamente tentou colocar a culpa em Lívia, mas Leon contou a Lord Wayne a verdade sobre o que aconteceu. Então Carla confessou a eles que foi Stephanie quem a forçou a seguir todo o plano. No trajeto de volta para casa, Leon entrou no quarto de Lívia para ver como ela estava, e percebeu que ela estava com uma aparência abatida. Mas quando ele tentou se aproximar, ela afastou sua mão e perguntou por que ele sempre era tão gentil com ela. Ela perguntou se ele queria dobrá-la como um canudo de caixa de suco, e Leon ficou tão chocado que nem conseguiu responder. Mas Lívia disse que provavelmente estava apenas delirando porque era feia demais para ele querer ela de qualquer maneira. Lívia desabou em lágrimas, dizendo que Andy e ele estavam tratando-a como se fosse um animal de estimação em vez de uma amiga de verdade, e Leon continuava a fitá-la se perguntando onde tudo deu errado.
Mais tarde naquela noite, Leon contou ao Luxion o que aconteceu e seu assistente de IA disse que foi tudo culpa dele porque ele ficou tão envolvido em ajudar Livia que impediu que ela melhorasse suas habilidades no processo. Luxion disse que ele deveria levá-la como seu cachorro de estimação e obrigá-la a mastigar seu osso duro. Mas Leon estava tão irritado que socou um pedaço de sucata metálica para longe. Brad de repente entrou pela porta, mas quando começou a praticar seu golpe de espada, Leon perguntou por que ele estava fazendo isso se obviamente era melhor em magia do que em luta de espadas. No entanto, Brad disse que estava praticando como usar uma espada para finalmente derrotá-lo em uma batalha algum dia. Mas Leon disse para ele desistir porque seria melhor ganhar dinheiro no OnlyFans como stripper masculino. Brad ignorou sua declaração, dizendo que queria que Marie o reconhecesse mais do que os outros caras, não apenas por sua aparência, mas também por sua capacidade de lutar e protegê-la do perigo. Leon perguntou por que ele se importava tanto com uma mulher que era muito feia, mas Brad disse para ele retirar suas palavras e os dois estavam prestes a brigar. Então, uma das máquinas de Luxion trouxe um par de bastões para tornar as coisas mais interessantes. Sem querer machucá-lo, Leon disse que não iria lutar, mas quando Brad lançou sua arma contra ele, foi forçado a se defender, e percebeu que Brad estava lutando para melhorar suas habilidades porque estava sob pressão, o que ele deveria ter permitido que Livia fizesse. Ele bateu na espada de Brad bem quando o perdedor estava prestes a dar o golpe final, e Brad prometeu que continuaria treinando todos os dias até ser capaz de derrotá-lo, antes de sair da sala. Enquanto isso, Marie e seu mordomo estavam procurando em todos os lugares pelos itens perdidos que pertenciam a Livia, mas acabaram irritando a calamidade de classificação SS que estava habitando dentro da masmorra. No Palácio Real, Julius conversou com Dilk sobre seu plano de escapar do castelo e encontrar-se com Marie. Então eles enviaram uma carta à rainha Mylene pedindo dinheiro para comprar roupas escuras para um roubo. Mas quando a rainha leu a carta, ela ficou triste ao saber que seu filho e seus amigos eram os maiores idiotas do século, e ela enviou seu servo para recusar seu pedido estúpido. Enquanto Leon e os outros tomavam café da manhã, Luxion lhes disse que um grupo de dirigíveis piratas estava voando em direção ao deles, então Brad e Greg imploraram a Leon pela chance de lutar com ele desta vez, ao invés de não fazerem nada. Livia ainda se sentia mal por como havia falado com Leon mais cedo, quando de repente ouviu explosões altas do lado de fora e viu que sua nave estava sendo emboscada por embarcações inimigas. Ela viu Leon voando corajosamente em seu caminhão de lixo para enfrentá-los, mas quando ele foi derrubado por um dos robôs, Livia correu para fora de seu quarto para ajudá-lo, mas foi bloqueada por 2 guardas robôs enviados para protegê-la. No entanto, Livia usou seus poderes de sereia para desativar os robôs e acabou ficando cara a cara com o senhor dos robôs malignos que queria capturá-la, até que Brad chegou bem a tempo para empurrá-lo para o lado. Ele tentou dizer a Livia para fugir, mas Megatron se levantou novamente e começou a espancar o Brad, enquanto Leon lutava para derrotar os capangas robôs porque estava muito fraco para matá-los. Luxion disse a ele que Livia estava sendo atacada pelo Sr. Robô do Mal, e ele correu para salvá-la, mas então ele percebeu que Brad e Greg já estavam ajudando, então Leon decidiu deixar os verdadeiros heróis de videogame salvarem o dia. Mas quando o Megazord imobilizou os dois e estava prestes a machucar a Livia, o Leon aumentou seu poder ao máximo e usou seu machado para esmagar a armadura do inimigo em pedaços até o careca implorar por misericórdia como uma garotinha. Leon o afastou como um inseto sem valor e pegou um dos itens perdidos que os bandidos haviam roubado, mas Livia o olhou e se perguntou o que o tinha transformado em um lutador tão impiedoso. Ela correu para curar Brad, que ficou surpreso ao ver que ela e Marie tinham o mesmo tipo de poderes de cura. E quando Leon os viu juntos, ele sorriu e disse que eles foram feitos um para o outro. Livia ficou chocada com essa declaração, mas Leon apenas a ignorou e carregou Brad para dentro do navio, enquanto Livia ficava para trás chorando porque Leon não olhava mais para ela da mesma maneira. Ele sorriu para todo o ouro que haviam apreendido dos bandidos e Luxion disse que encontrou os documentos que provavam que Stephanie era a mentora por trás de toda a fraude da missão. Perguntando por que ele estava tratando Livia mal, Leon disse a Luxion que era para o melhor porque ela era a personagem principal da história segundo o jogo, e ele não era nada além de uma peça secundária inútil, sempre observando das sombras. De volta ao castelo, Brad e Greg ficaram chocados ao perceber que Leon havia dado todo o dinheiro para eles e dito a todos que foram eles que realmente derrotaram os bandidos. E por causa dessa história falsa, ambos os caras foram autorizados a voltar à academia, enquanto a rainha Mylene e seus guardas capturaram Stephanie antes que o porco feio pudesse fugir da escola. Devido a tudo o que tinha acontecido até agora, Leon decidiu que era melhor ficar longe de Livia e Andy, enquanto as duas garotas lutavam para que sua amizade voltasse ao normal. Quando chegou ao seu quarto no dormitório, Leon viu uma carta de Brad e Greg afirmando que eles tinham pedido ao palácio para atualizar o seu status real mais uma vez. E Leon ficou irritado porque estava perfeitamente bem sendo um inútil ninguém. Ele também recebeu uma carta do pai de Clarice, agradecendo por ajudar sua filha com a decepção amorosa e dando-lhe outra promoção após terminar a escola, além de uma bicicleta nova.
Daniel e Raymond encontraram Leon para parabenizá-lo por ter sido promovido, mas ele disse que isso era uma coisa ruim, porque agora todas as garotas queriam estar com ele apenas por causa de seu status mais alto. Os caras disseram para ele manter o otimismo, porque ele poderia encontrar o amor durante a excursão da academia, mas quando eles também disseram para ele fazer as pazes com Andy e Livia, Leon fingiu não ouvir o que eles estavam dizendo. No dirigível, Leon estava ansioso para impressionar algumas garotas, mas ficou irritado ao ver todas as meninas enlouquecendo por Chris e desejou que ele e os outros apenas se casassem com Livia de uma vez. Mais tarde naquela noite, os alunos se vestiram para participar do festival, e Livia desejou que Leon e Andy pudessem estar com ela, mas quando ela chegou ao templo, ficou chocada ao ver Leon se masturbando perto do altar. Eca, irmão, eca, o que é isso? O que é isso, irmão? Andy também chegou, e a deusa do templo os convidou a todos para fazer uma oferenda e rezar pelo que quisessem, dizendo que o santuário era usado principalmente para relacionamentos. No entanto, Leon exagerou um pouco quando largou $100 mil na mesa e pediu aos deuses que lhe dessem um maravilhoso harém, cheio de garotas incrivelmente atraentes com seios enormes. Andy o fez voltar à razão, e todos rezaram para que cada um encontrasse parceiros para a vida, após o que a deusa deu a cada um deles amuletos de boa sorte como presente de despedida. Leon queria ficar com todos os presentes para si porque poderia vendê-los por um preço alto, mas decidiu compartilhá-los com Andy e Livia, que escolheram versões gêmeas do mesmo amuleto. Leon acabou com um talismã de espada que poderia melhorar suas habilidades de combate em 10 vezes, e a deusa agradeceu-lhes por visitarem o santuário, mas ela não sabia que os três já não eram amigos. Na manhã seguinte, enquanto Leon observava o tempo, Chris se aproximou dele e disse que deveriam ter uma luta de espadas para que ele pudesse se vingar do que aconteceu com Brad. Leon disse que seria injusto porque Chris era um espadachim habilidoso, mas Chris disse que ele estava apenas com medo. Então Leon mandou ele ir colocar a cabeça nas maçãs de Marie e chorar para ela como costumava fazer. No entanto, enquanto eles discutiam, o alarme do navio tocou e de repente um grupo de monstros assustadores começou a voar em direção a eles. E ao analisar o logotipo em suas cabeças, Leon soube que as criaturas eram do Ducado de Phanos. Originalmente, fazia parte do reino até que os líderes se tornaram desonestos e se transformaram em uma nação independente, com uma princesa e grande sábia gótica maluca chamada Seera Phanos. Seera usou do holograma gigante para dizer a todos os estudantes que tinham apenas 1 hora para decidir se render pacificamente e serem capturados ou enfrentar seu poderoso exército e perder suas vidas. Leon se perguntou por que esse evento estava acontecendo agora, porque de acordo com o jogo era para acontecer vários meses depois. E o líder dos sargentos do exército apareceu para capturar os estudantes. Mas quando Andy deu um passo à frente, dizendo que deveriam levá-la e deixar todos os outros, Leon tentou impedi-la, mas foi contido por alguns alunos mais velhos que estavam mais preocupados com suas próprias vidas. Vendo que ele queria se fazer de durão, Gellert disse aos garotos para chutarem os ovos de Leon. E quando Livia tentou gritar com os homens para soltarem Andy, uma das alunas mais velhas deu um tapa na cara dela. Os soldados levaram Andy para sua nave-mãe, onde ela se encontrou com a princesa Seera, que disse que ia usar sua legião de monstros de nível calamidade para destruir todo o reino. Ela também disse que Leon e Andy eram os únicos burros o suficiente para não se renderem ao exército dela, e por isso ela os trancou em celas de prisão sem comida ou água. Livia começou a chorar porque estava muito fraca para ajudar seus amigos, e Chris se aproximou da cela dizendo a Leon para salvá-los porque Seera havia dito aos seus homens para matar cada estudante no navio. No entanto, Leon disse a ele para ir se danar porque ele nunca ia ajudar um bando de riquinhos covardes que ficaram parados sem fazer nada enquanto Andy estava sendo capturada por soldados inimigos. Sem outra opção, Chris reuniu todos e começou a fazer um discurso poderoso na esperança de motivá-los a lutar, mas todos lhe disseram para sair do palco e voltar para Marie. Então, Leon apareceu com uma espingarda na mão e ordenou que todos os estudantes se unissem e lutassem contra seus inimigos, a menos que fossem apenas um bando de com títulos reais elegantes. Quando ouviu isso, uma das alunas mais velhas, Senhorita Rose, subiu ao pódio e disse a ele para se desculpar por insultar as famílias deles. Mas Leon disse que era verdade porque ele era mais nobre de verdade do que todos eles juntos. Ele disse que ela e todos os outros estavam apenas aproveitando as muitas vitórias de seus antepassados, e que se realmente quisessem ser conhecidos como nobres corajosos, deveriam pegar uma arma e se juntar a ele na batalha. No entanto, Rose apenas sorriu diante de sua afirmação antes de levantar seu leque de mão, dizendo que o verdadeiro teste da força de um nobre estava no uso da magia. E todos os outros alunos se juntaram a ela para exibir seus elementos mágicos. Os caras gritaram que iam vencer Seera e seus capangas, e Leon ficou feliz de finalmente vê-los animados. Mas então Rose se empolgou e começou a dançar para ele na frente de todos. Leon vestiu sua armadura de batalha e estava pronto para liderar a guerra, e Chris agradeceu por não desistir deles. Mas antes de partir, Livia segurou sua mão e fez ele prometer voltar vivo para que eles pudessem jogar pôquer de tirar a roupa juntos depois. Seera usou sua flauta mágica para controlar os monstros, e Leon saiu em seu hovercraft personalizado para salvar Andy enquanto explodia todos os seus oponentes de uma só vez,
como o protagonista de um filme de ficção científica. Chris ficou impressionado com o quão incrível Leon era, e ele reuniu sua equipe de guerreiros robôs para proteger o navio do perigo, enquanto Rose e os outros estudantes ajudavam erguendo barreiras mágicas. Andy notou Leon voando em direção ao navio deles como um príncipe corajoso, e Cira tentou pará-lo usando sua flauta, mas Andy disse que Leon não poderia ser parado porque ele era o lutador mais forte do reino. Rose e as outras garotas lutaram para segurar a barreira enquanto Chris e seus Power Rangers continuavam lutando contra os monstros. Então, Livia decidiu ajudar curando os caras que estavam feridos. No entanto, os homens de Sierra apontaram seus lançadores para eles, mas antes que os canhões pudessem atingir o navio, Livia desbloqueou o poder divino de Deus e cobriu todo o navio com um campo de força dourado. Ela transformou o campo de força em uma bola de discoteca gigante e usou os raios de luz para vaporizar todos os monstros. E Leon ficou feliz ao ver que todo o seu trabalho duro e estudo finalmente valeram a pena. Leon ativou seus nitropropulsores e entrou rapidamente na nave-mãe, enquanto Gelati continuava se gabando de como seus soldados haviam derrotado todos na escola, incluindo o famoso Leon. No entanto, naquele momento, Leon surgiu do chão com seu hovercraft e derrubou todos os guardas antes de derrubar Gelati e apontar sua arma para a princesa Sierra. Leon disse para ela se render silenciosamente ou se inclinar para ele. Depois disso, ele atirou na empregada dela e tomou sua flauta mágica, enquanto Luxion usava um laser para remover permanentemente o bigode de Gelati. Ele algemou a Sierra e saiu voando em sua moto aérea como um dublê, antes que a nave-mãe desabasse, enquanto Andy se segurava nele e continuava rindo ao lembrar de todas as vezes que ele escapou com suas loucuras. Quando acordou e viu o que Leon tinha feito em seu rosto, Gelati ficou tão irritado que ordenou a seus soldados que destruíssem todos na nave, dizendo que a vida de Sierra era menos importante do que vencer a guerra. Sierra reverteu o feitiço de hipnose que usou para controlar os monstros e as criaturas começaram a voar em direção ao navio para se vingar dela por escravizá-los todo esse tempo. Leon estava confuso sobre o que fazer, e como não queria que Livia gastasse toda a sua mana lançando novamente um feitiço de proteção, ele subiu em sua bicicleta e tentou derrotar todos os monstros sozinho. Vendo que Leon estava lutando com afinco para salvar todos eles, Andy começou a pensar em como ajudá-lo, e usando seu talismã do templo, conseguiu criar um monte de flechas flamejantes para queimar as bestas. Uma das criaturas estava prestes a engolir Livia, então Andy assou o peixe gigante em pequenos pedaços de sushi antes de correr para ficar com Livia, perguntando por que ela não correu quando viu o monstro. Livia começou a chorar e disse que se sentia inútil porque não conseguia ajudar a lutar, mas Andy disse para ela não se sentir assim porque seu campo de força era literalmente a parte mais importante da estratégia de luta deles. Andy pressionou seus melões macios contra as maçãs duras de Livia, e as duas se tornaram amigas novamente. Mas então, uma bala de canhão de repente atingiu seu navio, fazendo Andy voar do chão e quase cair para sua perdição. Ela estava quase caindo, segurando-se com uma mão no navio, e Andy pensou em todas as pessoas a quem pediria desculpas se tivesse mais tempo. Mas então Livia apareceu para impedi-la de cair no chão. Andy gritou para ela soltar porque ela também poderia cair, mas Livia recusou, dizendo que era seu dever como melhor amiga sempre apoiá-la, não importa o que. Andy ficou tocada por suas palavras gentis, mas então um segundo canhão atingiu o navio delas, e isso fez com que ambas trocassem de lugar, com Livia caindo no chão para se segurar. Quando percebeu isso, Leon correu imediatamente para segurá-la, mas Livia começou a gostar de ser segurada em suas mãos quentes, então Leon lembrou que havia caras melhores que poderiam salvá-la, incluindo o príncipe e seus amigos. Livia gritou com ele com lágrimas nos olhos, dizendo que ele era o único que ela queria estar, mas Leon disse a ela que não poderia dar certo entre eles porque ele era apenas um coadjuvante. Livia não se importou com tudo isso, e confessou que o amava desde o dia em que se conheceram, e Leon ficou tão chocado ao ouvir isso que apenas ficou em silêncio e a levou de volta para o navio. Andy ficou feliz em ver Livia viva. Mas como ainda estavam sob ataque, Luxion trouxe a nave espacial gigante para facilitar a luta, e usou os blasters de plasma para derrubar duas naves inimigas. Leon entrou no robô e estava pronto para enfrentar todos em seu caminho, enquanto Gellert estava irritado por estarem perdendo para um adolescente. Então chamou o guerreiro mais forte deles, Vandal, o Cavaleiro Negro, para derrotar Leon. A nave deles enviou muitas cápsulas de resgate para salvar todos os estudantes que estavam presos, e Leon estava confiante de que venceriam a batalha, até que Luxion disse que seu próximo oponente era o Cavaleiro Negro. Ele lançou seus drones para atacar Vandal, mas o Cavaleiro Negro cortou todos os drones e avançou para atacá-lo, então Leon tentou disparar contra ele com sua arma, mas Vandal rapidamente interceptou seu movimento. Ele disse que Leon era apenas um novato quando se tratava de combate blindado, então Leon ficou irritado e deixou suas armas de lado antes de usar seu lançador de plasma para destruir um robô inimigo que tentou atacá-lo. Vandal apareceu na frente de Leon e abriu o peito da sua armadura, mas quando ele tentou revidar com a explosão sônica de seus punhos, o Cavaleiro Negro rapidamente desviou do ataque como um piloto veterano. Luxion disse a Leon que sua armadura estava perdendo energia e que ele deveria recuar como um covarde, mas quando ele se lembrou dos dois vilões que estavam esperando por ele, Leon decidiu continuar lutando.
No entanto, Vandel continuou a desviar de todos os seus ataques, e quando Leon perguntou ao velho por que ele queria derrotá-lo tão desesperadamente, Vandel disse que adorava bater em crianças com armaduras elegantes que achavam que podiam lutar com ele. Leon avançou para fazê-lo engolir suas palavras, mas então Vandel direcionou a luz do sol em seu rosto para embaçar sua visão por um momento antes de perfurar sua armadura sem piedade. Vandel pensou que havia vencido, mas então Leon saiu de sua armadura e deixou Luxon no controle da máquina, permitindo-lhe apontar seu rifle para o velho e forçá-lo a se render. No entanto, como o Capitão Sem Barba era um chorão, ele decidiu convocar todos os monstros do universo inteiro para destruir todos ao redor, incluindo seus próprios soldados e naves de guerra. Mas Leon estava 10 passos à frente e comandou Luxon para ativar um satélite especial no espaço, fazendo com que milhares de lasers chovessem do céu e destruíssem todos os monstros. Tanto Vandel quanto Cira ficaram chocados ao ver isso, mas Leon disse ao velho para se aposentar logo, pois ninguém jamais chamaria seu traseiro decadente para uma batalha novamente depois de perder para um garoto do ensino médio. Eles usaram seu grande dirigível para capturar todas as tropas inimigas e Gelert implorou a Leon para deixá-lo ir, mas Leon disse-lhe para passar óleo nas duas bochechas porque eles iam trancá-lo na mesma cela com Didi. Mais tarde naquela noite, quando Leon tentou ir para o seu quarto, viu que Andy e Livia já estavam dormindo em sua cama, depois de esperarem tanto tempo por ele para vir e colocar creme em seus bolos. Sendo um virgem inútil, Leon decidiu deixar as garotas dormirem, mas então Chris se aproximou dele e o elogiou por derrotar o Cavaleiro Negro, dizendo que não pararia de treinar até ficar tão forte quanto ele. No dia seguinte, Andy se encontrou com seu irmão para falar sobre como iriam punir a princesa Cira, mas ele estava mais preocupado com quem Leon iria se casar, e aconselhou Andy a dar um passo em direção a ele. Mais tarde, ela se encontrou com Leon e Livia para um chazinho, e quando Andy perguntou por que ele havia permitido que Chris levasse toda a glória pela vitória, Leon disse que isso faria a família dele respeitá-lo novamente. Eles notaram Luxon flutuando ao lado dele, e as moças perguntaram a Leon o que era. Então ele lhes contou que Luxon era seu assistente pessoal futurista capaz de realizar todos os tipos de tarefas. Livia começou a provocar o Luxon, chamando-o de aspirante a Jarvis, mas então o Luxon contou para eles que Julius e sua equipe não estavam fazendo nada de bom, pois os idiotas haviam combinado todas as suas armaduras para criar uma peça de lixo suprema chamada Traje Ômega. Marie ficou chocada ao saber que o príncipe e seus amigos idiotas haviam gastado quase $500 mil em um robô inútil, mas os caras estavam tão confiantes em suas habilidades que desafiaram Leon para outra batalha. Leon estava pronto para deixá-los vencer e ficar com Marie para sempre, porque percebeu que Livia era boa demais para eles de qualquer maneira. E os meninos concordaram que Greg deveria ser o único a lutar contra Leon usando a armadura combinada deles. No entanto, alguns segundos após o início da batalha, Luxon disse a Leon que o robô ruim de Greg estava prestes a explodir porque os caras o montaram errado, e assim, eles tiveram que agir rapidamente para evitar que ele morresse. Leon tentou avisar o árbitro sobre isso, mas o homem achou que ele estava apenas sendo um mau perdedor, enquanto Julius e os outros caras estavam ocupados elogiando Greg por ter lutado bem contra Leon. Sem mais nada para fazer, Leon explodiu a armadura de Greg em pedaços com seus blasters de plasma, e todos ficaram tristes ao ouvir que ele havia vencido novamente, enquanto Marie estava perdendo a cabeça porque os caras literalmente acabaram de desperdiçar o dinheiro das suas férias. No dia seguinte, enquanto Leon contava aos amigos o que aconteceu, Andy se aproximou deles e o arrastou para longe, dizendo que era a hora da cerimônia oficial de premiação no salão da academia. Leon vestiu-se com roupas reais elegantes na frente de todos os seus amigos e familiares para receber o título superior de Visconde de seu mestre de chá em homenagem aos seus feitos em proteger o reino de Cira e sua equipe. Julius e todos os outros alunos de alta posição convenceram o rei e a rainha a elevar o status de Leon, e eles bateram palmas felizes quando ele se curvou para receber sua medalha de bravura. Mas Marie estava com ciúmes de suas conquistas e jurou fazer seu retorno algum dia, enquanto Leon parecia triste após a cerimônia porque seu sonho de viver uma vida tranquila no campo havia sido jogado na lama. Ele encontrou Livia do lado de fora, que lembrou a ele que ainda estava perdidamente apaixonada por ele até agora e que estava pacientemente esperando por sua resposta antes de sair correndo para ficar com Andy. Vendo as duas garotas esperando por ele na frente, Leon percebeu que não precisava mais deixar a vida tranquila de um personagem secundário e que estava tudo bem em ser um visconde durão com duas garotas sexy ao seu lado. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou do vídeo, deixe o like e não se esqueça de se inscrever no canal para não perder vídeos saborosos como este. Até logo!